foi anunciado uma nova live action de Caverna do Dragão. Segundo algumas fontes, já começaram até as produções. E aí, será que dessa vez teremos uma versão do saudoso desenho dos anos 80 ou ainda é muito cedo para comemorar? Opa! Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, eu sou Marcelo Robocop. Se você procura entretenimento com um pouco de cultura inútil, seja bem-vindo ao Não Era Tão Fácil. Ó, se tem uma curiosidade que você carrega há mais de 30 anos é por que Caverna do Dragão não teve o seu episódio final? Se você lembra bem do desenho, sabe que do nada sempre aparecia o Mestre dos Magos e soltava uma mensagem enigmática e sumia. E com a gente não é diferente. Todo mundo sabe que a gente nunca se recuperou desse drama e vira e mexe. Do nada vem a notícia que vai sair um filme do Caverna do Dragão, vai ter uma continuação, vão lançar uma nova série, mas no fim tudo não passa de fake news. Em 2019, a gente chegou a sentir até um quentinho no coração quando vazaram algumas fotos e vídeos de uma possível live action de Caverna do Dragão. Com essa notícia, os fãs comemoraram e em pouco tempo a notícia se alastrou na internet, até que no fim o mistério foi revelado pelo próprio Mestre dos Magos, que tudo não passava de mais uma pegadinha e dessa vez na forma de um comercial da Renault. Episódio de hoje, o mistério revelado. E por aqui encontrará a saída, amigo. Agora eu descubro como ele desaparece. Eu sabia! Ó, mas eu vou guardar um pouco mais dos bastidores desse comercial para o final desse programa, para a gente seguir uma linha de raciocínio, porque voltaram os rumores que está sendo produzido um novo episódio piloto de uma live action de Caverna do Dragão. Dessa vez, anunciaram o diretor Rawson Marshall como diretor e responsável pelo roteiro, segundo o site Deadline. A princípio, o episódio terá 1 hora e ainda não foi vendido para nenhum serviço de streaming, mas desperta interesse em alguns, inclusive na Netflix, que já conhece o trabalho do diretor através do filme Linha Vermelha. Ô burro, não decorou o roteiro não? É Alerta Vermelho, que estreou na plataforma em novembro de 2021. Eu sou o agente especial John Hartley, FBI. Acompanho suas conquistas há algum tempo. Cada cidade, cada assalto. Agora que foi carimbado com alertas vermelhos, você se tornou o criminoso mais procurado do mundo. Mas talvez nem seja a hora de comemorar. O projeto pode não ir para frente, pode ser mais uma fake news e pode ser que essa live action nem seja como a gente espera. E durante esse programa vocês vão entender. Bem, se vamos falar de Caverna do Dragão, precisamos voltar para 1974, quando Gary Gygax e Dave Arneson se uniram para lançar o primeiro produto Dungeons & Dragons, que é o nome original da série e de todos os seus derivados. Essa história toda começou com um jogo de RPG que no início até foi rejeitado por várias editoras, mas o seu criador acreditava tanto nesse projeto que conseguiu sócios e montaram a própria editora para lançar o jogo, que começou com 1000 cópias, que venderam em aproximadamente 10 meses, que para a época era muito. Daí lançaram mais 2000 cópias e o jogo se popularizou e ganhou novas versões. Depois da popularização, a novidade acabou virando polêmica e muitas pessoas atribuíam o jogo a um suposto incentivo ao satanismo e à feitiçaria, ainda mais sendo um jogo de imaginação cheio de labirintos e monstros. Mas entre o sucesso e polêmicas, Dungeons & Dragons é considerado uma grande revolução e um dos melhores jogos de RPG de todos os tempos. Pois é, nos anos 80 era só uma coisa fazer sucesso que já automaticamente virava brinquedo, desenhos, gibis, livros, e com Caverna do Dragão não foi diferente. Depois do RPG, numa parceria com a Mattel, surgiu o primeiro jogo eletrônico, Dungeons & Dragons Labirinto Eletrônico. The Dragon's Treasure.
Steal his treasure, but make no false moves. For in Dungeons and Dragons, a dead end is a dead end. Dungeons and Dragons from Mattel Electronics. Depois desse primeiro jogo eletrônico, a Mattel não perdeu tempo e lançou um minigame. Claro que ele também era um jogo muito ruim, mas ele foi muito importante, porque depois dele, Dungeons and Dragons entrou de vez no mundo dos videogames e não saiu mais. E teve versões para arcade, para videogames domésticos, quase todos os consoles, e a franquia faz tanto sucesso que produz jogos praticamente até hoje. And his adopted daughter, Canterbury, a deadly archer, destined to be a leader. They will. E a partir de 1982, Dungeons and Dragons entrou no mundo dos brinquedos e ganhou as suas primeiras action figures. Strongheart and Bronze Dragon, each sold separately. Beware, Strongheart. You will cast an evil spell and steal the treasure. Fool! Evil is no match for good. The treasure is safe. Advanced Dungeons and Dragons action figures, Kellic, Warduke, Bronze Dragon, Strongheart, each sold separately from LJN. Sim, eu sei que você deve estar se perguntando, mas cadê o bonequinho do Mestre dos Magos, do Hank, Eric, Presto, Sheila, Diana, Bob? Então, nessa época o desenho animado ainda não existia e por isso os brinquedos foram inspirados nos jogos de RPG, nos livros e tirados da imaginação. Depois do lançamento dos brinquedos, é claro que faltava uma série animada, e isso aconteceu em 1983. A onda é desenho. A partir desta segunda, o show da Xuxa fica ainda mais animado com novos desenhos. Aventuras inéditas da Caverna do Dragão. Muito mais alegria e aventura no show da Xuxa. A partir de amanhã, 8 horas. Como a série animada visava o público infantil para evitar novas polêmicas, a nova versão para TV trouxe os personagens principais bem diferentes da versão RPG, que contava com um estilo mais bárbaro e viking. No desenho animado, mantiveram os poderes, as armas, mas trouxeram os personagens adolescentes, mesclando mais aventura com um pouco de humor. E dessa série a gente lembra bem, afinal ela ficou no ar na Globo entre idas e vindas por 25 anos. O desenho estreou no Show da Xuxa em 1986 e foi exibido aproximadamente até 2014 dentro da TV Globinho, e eu tenho certeza que não ficou mais, porque a Globo acabou com a programação infantil, e eu ouso a dizer que Caverna do Dragão para a Globo era como o Chaves para o SBT. Precisava de audiência? Coloca ele. Pois é, o desenho Caverna do Dragão foi produzido de 1983 a 85, tendo 3 temporadas e 27 episódios. Daí tudo caminhava muito bem, porém, para nossa tristeza, um mistério. Várias versões como falta de audiência, brigas entre os produtores, dívidas milionárias, mas de fato, independente do que aconteceu, o desenho acabou sendo cancelado antes da produção do seu último episódio. Durante muito tempo, esse mistério incomodou os fãs, e com a chegada da internet, várias teorias surgiram sobre o episódio final. Uma das principais lendas urbanas criadas em torno de Caverna do Dragão era que os personagens estariam mortos após um acidente na montanha-russa e que eles estariam presos no purgatório, aguardando julgamento se eles iam para o céu ou para o inferno. Mas essa teoria foi desmentida anos depois, próximo dos anos 2000, pelo próprio roteirista de Caverna do Dragão, Michael Reeves, responsável por escrever também o episódio final com o título Requiem, que nunca chegou a ser produzido. Em 2006 foi lançada uma série em DVD, numa versão remasterizada. Como extra, esse roteiro do episódio final aparece lá de forma narrada. Mas em 2010, para nossa alegria, o cartunista brasileiro Reinaldo Rocha publicou uma versão não oficial dos quadrinhos baseada nesse roteiro, que depois de algum tempo foi repostado no YouTube com uma narração muito legal. Esse script começa com uma conversa entre o Mestre dos Magos e o Vingador, onde o Vingador duvida da integridade das crianças, dizendo que o destino delas era falhar e que só estavam se mantendo nesse mundo por causa do apoio do Mestre dos Magos. Se as crianças passassem no desafio, encontrariam a chave que as libertaria. Caso contrário, elas perderiam tudo, inclusive a vida.
Ó, se você quiser assistir esse vídeo completo no YouTube, eu vou deixar o link na descrição, mas resumidamente, segundo o roteiro, no último episódio, após uma conversa entre o Vingador e o Mestre dos Magos, o Vingador oferece ajuda aos jovens para voltar para casa. Em troca, eles precisariam encontrar uma chave situada na fronteira do reino, escondida dentro de um sarcófago. E segundo ele, se essa chave fosse jogada dentro do abismo, ele concederia a volta de todos para casa. E depois que a chave foi encontrada, presto Eric e Sheila acreditavam no Vingador, já Hank, Diana e Bob não acreditavam. E isso acabou gerando uma briga entre Eric e Hank na disputa pela chave. Até que o Vingador aparece, Eric muda de ideia e decide abrir o sarcófago. Com isso, foi liberada uma magia que acabou quebrando a maldição. Foi liberada uma magia que acabou quebrando a maldição. Quebrando a maldição. Boa! Falei maldição com o Calil, tô fora. Até arrepiado, chulispa. Oh, não faz mais isso não, filho da puta. Mata de susto, miserável. E com isso, foi liberada uma magia que acabou quebrando a maldição que havia sido feita sobre o Vingador, mostrando a sua verdadeira identidade, revelando que ele era o filho do Mestre dos Magos. E com a quebra do feitiço, após rever o seu filho na forma normal, sem a maldição, o Mestre dos Magos oferece a liberdade e a volta para casa para todos. E assim, esse seria o último episódio com o Mestre dos Magos dizendo que eles podiam escolher entre voltar para casa ou permanecer no reino, já que ainda tinha muito mal a ser combatido. Isso estrategicamente, porque caso tivesse uma nova temporada, eles optariam em ficar, e caso finalizasse, aí daria a entender que eles voltaram para casa. Há pouca gente sabe que Dungeons and Dragons já teve 3 filmes. O primeiro no ano 2000, depois em 2005 e o último em 2012. Ihr könnt nicht gewinnen. Irrtum. Tötet sie alle, saugt ihnen das Leben heraus. Dungeons and Dragons, die Macht der Elemente. Agora eu vou trazer algumas observações e alguns dados aqui para a gente ver se deve ficar na expectativa ou não caso saia essa live action. Se a gente observar bem o universo Dungeons and Dragons, Caverna do Dragão, o desenho animado, parece que foi meio que uma versão paralela da franquia. Apesar desse sucesso todo aqui no Brasil, até mesmo porque ficou no ar por 25 anos, fora daqui o desenho nem foi esse sucesso todo, tanto que foi cancelado antes do final. Outra prova disso é que se a gente reparar, os jogos de videogame sempre seguiram mais na linha do estilo original, com os personagens mais bárbaros, vikings. Tudo bem que os primeiros jogos saíram antes da série animada. Mas e depois da série animada? Por que nenhuma versão do jogo inspirada nos personagens do desenho? Outro detalhe, nos anos 80, todas as séries de sucesso tinham uma gigante quantidade de brinquedos. Isso aconteceu com He-Man, Thundercats, Rambo, Jaspion e por aí vai. Ou seja, Caverna do Dragão tinha lançado uma série de brinquedos antes da série animada. Por que não aproveitar e relançar novos brinquedos com os personagens do desenho? Se a série era sucesso e a venda de brinquedos faturava alto, por que não trazer uma nova linha de brinquedos da série? E isso também não aconteceu. Olha, eu posso estar falando muita besteira, mas olhando esses acontecimentos, parece que a série animada para eles nunca foi vista com essa magia toda vista por nós brasileiros. Eu não tô aqui para ser pessimista, inclusive eu tô torcendo demais para sair uma notícia tipo: depois de mais de 30 anos, Caverna do Dragão ganha uma série live action inspirada no desenho de 1983. Mas se a gente analisar bem, pode ser que essa nova live action, caso aconteça, pode não ter nenhuma ligação com o desenho. Mas eu vou pontuar aqui alguns fatos que, se a produção pensar bem, é melhor investir na nostalgia. Vai na minha. Só pra gente ilustrar, o primeiro filme, Dungeons and Dragons, que estreou no ano 2000, inspirado no RPG, teve um orçamento de 45 milhões de dólares e faturou 33 milhões, gerando muito prejuízo. Depois disso, em 2005, lançaram a continuação. Aí eles falaram assim: no primeiro filme,
a gente teve prejuízo. Então vamos economizar nos efeitos especiais e recuperar o prejuízo no outro filme. Então no filme 2005 foi investido 12 milhões de dólares e dessa vez o prejuízo foi maior, porque o filme só arrecadou 1 milhão e 700 mil dólares. Mas eles não desistiram da ideia não. Em 2012 lançaram um terceiro filme baseado no RPG, de novo, Dungeons and Dragons, o livro da escuridão. Também com investimento de 12 milhões e esse nem chegou aí para o cinema. Foi lançado direto em DVD, então nesse caso, imagina o tamanho do prejuízo. Então, uma dica aí para a nova produção. Pessoal, não vai errar de novo. Foca na nostalgia que vai dar certo. Falando em nostalgia, voltando para o assunto dos videogames, eu sempre torci para sair uma versão Dungeons and Dragons que tivesse disponível os personagens do desenho no jogo. Mas como eu disse há pouco, até hoje isso nunca tinha acontecido. Até que um brasileiro cearense, conhecido nas redes sociais como Z Vitor, teve a ideia de criar aquele jogo nostálgico que a gente queria lá na infância. E aí, o cearense de 39 anos representou. Ele contou que tinha a ideia de fazer o jogo e com a pandemia pôde se dedicar mais ao projeto. E durante o processo surgiram apoiadores e depois de um ano de trabalho, em julho de 2021, ele lançou o jogo disponível para PC e ainda de graça. O jogo conta com os personagens principais do desenho, tem um estilão assim 16 bits e o mais legal é que durante o jogo você pode alternar os jogadores para aproveitar mais habilidades de cada um deles. Quem quiser baixar o jogo de graça e se divertir com esse presente, eu vou deixar o site dele aqui na descrição, é só entrar lá e baixar. E também você pode dar uma força e pode seguir o cara nas redes sociais, no YouTube, para acompanhar mais trabalhos dessa fera. Ó, para finalizar, voltando para os bastidores do comercial, só para a gente concluir, eu já disse aqui que os números não mentem. A mídia já percebeu que a geração dos anos 80, 90, 2000 ainda tem muito apreço por tudo que marcou a nossa geração. E esse comercial foi mais uma prova que o mercado pode garimpar bons produtos nostálgicos e fazer muito sucesso. A gente pesquisou, entender quais eram os fenômenos culturais que tinham em torno desse público e a gente descobriu o Caverna do Dragão. Existe este desenho que estuvo no ar na Globo entre 1986 e 2014, mais de 25 anos. Então, tem duas gerações que assistiram a este desenho. E são justo nosso público-alvo. Nunca houve o último episódio, foram 27 episódios. Todo mundo constantemente, ainda hoje, estava falando de vai sair um filme, vai ter um capítulo final. E a gente propôs para a Renault construir algo muito grandioso, que era o último episódio da Caverna do Dragão, que conta como é que eles saíram, deixaram para trás esse mundo que eles estavam presos. Essa superprodução valeu a pena e merecidamente o comercial ganhou o prêmio de melhor comercial de TV em 2019 e também ganhou o prêmio Top Car TV 2019. Então, aproveitando essa notícia do live action de Caverna do Dragão, no programa de hoje a gente relembrou um pouco da história de Dungeons and Dragons. E agora só nos resta torcer para que alguém da produção tenha visto o comercial da Renault, assista esse programa e que não seja uma fake news para que em breve possamos rever essa história que marcou as nossas gerações. Bem, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse programa, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, mande cartas, e-mails, direct, sinal de fumaça, código Morse e tudo que for possível para a produção desse filme, avisando que se eles não investirem em nostalgia, vai cair uma maldição e nunca mais nada deles vai fazer sucesso. Depois não vai dizer que eu não avisei, hein? O programa de hoje vai ficando por aqui e na próxima semana eu volto com mais um programa novinho. Então, até lá!